Muito bem, então, bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente vai para o próximo slide. Bom, em primeiro lugar, eu vou passar algumas questões de logística. Primeiro, bem-vindos, bem-vindas a este seminário organizado pela IRMA, Iniciativa pela Garantia da Mineração Responsável. Estamos oferecendo o serviço de interpretação simultânea tanto para o português quanto para o espanhol. Então, para aqueles de vocês que gostariam de ouvir o seminário em português ou em espanhol, por favor, selecionem seguindo as instruções da tela. Tem o canal de espanhol ou de português, fazendo clique no ícone da interpretação que está na parte inferior da tela. Eu também gostaria de informar a todos que vamos deixar um tempinho no finalzinho e ao longo do seminário para as perguntas. E as perguntas têm que ser enviadas por escrito. Então, por favor, utilizem a função de perguntas e respostas do Zoom, que está também na parte inferior da tela do Zoom. A gente vai deixar também um tempinho no final do seminário para responder a maior quantidade de perguntas possíveis. Vamos para o seguinte slide. Obrigado. Eu sou Pierre de Pascal, eu sou o diretor de padrões da IRMA. E eu estou falando para vocês desde Paris, na França. O assunto deste seminário é a versão preliminar do padrão da IRMA para a cadeia de custódia. E realmente o ponto de partida para esse novo padrão da IRMA é a importância que a mineração e os minerais e materiais lavrados têm no dia a dia. Nós utilizamos materiais lavrados todos os dias, utilizamos esses materiais nos serviços que utilizamos, nos bens e mercadorias, sejam infraestrutura, transporte, saúde, até mesmo nos alimentos que consumimos e também em outros produtos, como por exemplo carros, produtos eletrônicos, diferentes tipos de sistemas. E nós gostaríamos de saber, e eu acho que já temos visto essa aceitação global da IRMA, e queremos ver e saber de onde que vêm esses materiais, como a gente gostaria de saber com outro tipo de commodities, por exemplo, e outros produtos, como por exemplo a eletricidade que utilizamos, a água também que a gente usa para os serviços e processos industriais. E também gostaríamos de saber não somente de onde que vêm esses materiais, mas também gostaríamos de ter a certeza que essas matérias-primas têm sido extraídas de acordo com os padrões de mais alto nível ambiental e social para ter certeza que foram extraídos de uma forma responsável. Então, a iniciativa pela garantia da mineração responsável, como muitos de vocês já sabem, tem um padrão para a mineração responsável. Atualmente está sendo revisado esse padrão e esse padrão também de mineração responsável e processamento mineral, que está sendo aberto agora para uma consulta pública. E esse padrão realmente estabelece as melhores práticas e os melhores requisitos para qualquer mineradora, para que eles possam mostrar que o manejo é feito de uma forma responsável. Mas o que é esse padrão? O padrão de cadeia de custódia. Para que ele é desenhado? É realmente para estabelecer alguns requisitos específicos para o rastreamento dos materiais das minas ou entidades também minerais de processamento mineral certificados por terceiros, independentemente, até o mercado, ou seja, toda a cadeia ajustante, os compradores, os produtores, para que eles possam realmente fazer reivindicações sobre os níveis de conformidade com o padrão IRMA e os padrões, que os padrões estão sendo cumpridos por essas entidades mineradoras, etc. Temos visto essa grande aceitação, sobretudo dos compradores, consumidores, do final da cadeia ajustante de vários setores. Eu já falei de alguns setores anteriormente, joias, por exemplo, bens de luxo, carros, produtos eletrônicos, tudo que a gente usa também na área de saúde, defesa, etc. Então, na verdade, nós gostaríamos de ajudar a criar valor e
aumentar realmente as expectativas ao longo de toda a cadeia de suprimento. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a minha colega, Christy Disney-Bruckner, que é a nossa diretora de leis e políticas. Ela vai falar um pouco mais sobre o padrão. Obrigado, Christy. Muito obrigada. Pierre, a gente vai para a próxima slide. Então, nessa próxima horinha, nós vamos passar para vocês um panorama geral do padrão sobre cadeia de custódia, que é a segunda versão preliminar deste padrão que Irma tem compartilhado para comentários públicos. A razão pela qual nós temos uma segunda versão preliminar é porque os comentários e informações que gostaríamos de ter das partes interessadas de toda a cadeia de abastecimento, nós gostaríamos de ter mais opções de contabilidade do material. A gente vai entrar mais para frente sobre o que isso significa. Vamos falar também dos estudos da cadeia de abastecimento para falar sobre as diferentes opções dos modelos de contabilidade. E antes de sairmos desse seminário, gostaríamos de deixar claro para vocês como comentar esse padrão. Temos várias opções flexíveis e a gente vai também, como falou meu colega Pierre, ao longo da apresentação, vamos receber as suas perguntas e no finalzinho vamos deixar um tempo para as perguntas e respostas. Então, por favor, se tiver alguma pergunta, comentário, utilizem a função aqui do Zoom de perguntas e respostas. E esperamos que seja realmente o início de uma conversa com vocês, sobretudo se são novos para o IRMA e para esse arcabouço de padrões de IRMA, entre em contato com a gente, com a Secretaria de IRMA. O nosso intuito realmente é oferecer materiais de treinamento para responder suas perguntas e, acima de tudo, para ter certeza de que o seu conhecimento, experiência e preocupações e objetivos sejam refletidos nos nossos padrões, incluindo no padrão da cadeia de custódia. Seguinte slide. Eu vou passar um panorama muito curto, muito breve, do objetivo do padrão da cadeia de custódia. Seguinte, por favor. Vamos mostrar ele todo. Mas, acima de tudo, o nosso objetivo é ter um quadro que ofereça os requisitos básicos para qualquer material auditado por IRMA, desde a mina até o usuário final, ter esses requisitos básicos de rastreabilidade. Isso para evitar aquela lavagem verde, não, aquele greenwashing, e para mostrar ainda mais transparência, ainda além da mina. Vemos cada vez mais demanda por esse tipo de requisitos. Temos muitas décadas de trabalho da sociedade civil, da mão de obra organizada, das ONGs e das comunidades afetadas que estão pedindo e reivindicando mais padrões mais rigorosos no nível da mina, mas também fazendo considerações e pedindo requisitos que possam realmente ser rastreados até a mina, uma mina auditada pela IRMA. E vemos que essa demanda é mostrada e é refletida na regulamentação, por exemplo, no mundo todo, aqui, por exemplo, na União Europeia e pelo mundo afora. Nós temos também uma demanda dos investidores e das empresas compradoras. Então, esse aqui realmente é o modelo, o quadro que ajuda realmente nessa questão da auditoria IRMA, ou seja, a auditoria IRMA para a mineração responsável e mais de 400 requisitos sobre assuntos ambientais e sociais e outros aspectos também que estão incluídos nos padrões da IRMA e garantir que esses materiais tenham uma boa rastreabilidade na cadeia de abastecimento até o consumidor final. A gente pode continuar fazendo clique para mostrar toda a informação. Então, realmente temos dois objetivos muito claros. Primeiro, nós queremos fornecer às entidades, ao longo da cadeia de abastecimento, um conjunto comum de requisitos e também gostaríamos de
ter certeza de que esses requisitos podem ser auditados de forma independente para fornecer uma evidência objetiva para o fluxo de materiais lavrados que sejam conformes aos padrões IRMA ao longo da cadeia de suprimentos. E aqui, como o Pierre falou, nós temos que o nosso sistema está se ampliando, o sistema de padrões do da mina até passando por toda a o processo, começando com a fase de exploração e desenvolvimento, passando pelo processamento mineral para aqueles processadores minerais independentes, e esse padrão de cadeia de custódia é separado para rastrear os materiais do nível da mina até o usuário ou consumidor final. Esse é o nosso foco principal hoje, que é o padrão sobre a cadeia de custódia. Vamos para o seguinte slide. O nosso trabalho sobre a cadeia de custódia está baseado em vários estudos sobre a cadeia de suprimentos. Aqui podemos ver que IRMA está realmente aumentando a sua escala. Agora estamos cobrindo mais minas em mais países e uma ampla gama de materiais. Atualmente temos 100 locais que estão engajados no sistema IRMA e vemos esse número crescendo de forma periódica, cobrindo mais de 29 países e 52 materiais. No próximo slide, dá para ver a nossa cobertura de auditorias independentes pelo mundo afora, cobrindo auditorias em 8 países, por 9 empresas, e isto é somente de auditorias independentes. Temos muitas minas que dá para ver aqui nesse próximo slide, indo agora para a indústria mineradora combinada, através também de autoavaliações e também, por exemplo, com auditorias independentes e com o projeto piloto das versões preliminares dos padrões. Temos também especialistas também que estão implementando uma abordagem regional, por exemplo, na África. Vamos também incorporar também um líder para a Ásia também, quando a gente vai focar mais com engajá-los, por exemplo, com a Indonésia, com a China e com outros países da Ásia. Temos também um engajamento na América do Norte e na América Latina, na América do Sul, no Caribe, e vamos continuar ampliando os serviços da nossa secretaria em diferentes jurisdições do mundo e também ao longo de diferentes setores. Temos, por exemplo, o pessoal também da Secretaria da IRMA, específico para cada setor e que trabalha com o engajamento de cada um desses setores. Aqui podemos ver o tipo de materiais que faz parte do nosso foco e os estudos da cadeia de suprimento que tem a ver e que foi realmente a base utilizada para o nosso padrão de cadeia de custódia. Nós temos 3 materiais que nós priorizamos porque eles passaram por mais ou vão passar por mais auditorias de terceiros independentes da IRMA e vão estar disponíveis como materiais auditados. São os metais do grupo da platina, minério de ferro, níquel, lítio e grafite. Então, vamos continuar ampliando os estudos da cadeia de suprimentos e esperamos que vocês possam nos informar também se tem algum tipo de cadeia de suprimentos que gostariam de entender melhor, se tem também comentário baseado nas suas experiências. Também esperamos que, partilhando nosso trabalho nesse tipo de materiais, vai nos ajudar a obter e alcançar o nosso objetivo. Temos diferentes exemplos, é claro, diferentes tipos de cadeia de suprimentos, mas estamos aqui compartilhando o que nós temos estudado e aprendido. Agora, vamos para as opções para a contabilidade do material e a segunda versão preliminar do padrão de cadeia de custódia. Nós podemos completar aqui os 5 pontos. Nós temos 5 tipos de modelos diferentes de cadeia de custódia e vamos passar por cada um deles com mais detalhes. O que nós normalmente
pensamos quando a gente fala da cadeia de custódia, realmente são esses dois primeiros. A identidade preservada, onde os materiais ou produtos são originados de uma única fonte, segregado, que é o modelo de cadeia de custódia, onde nós conseguimos separar os materiais que são conformes ao nível do padrão IRMA, e realmente são modelos de contabilidade, os outros três são menos comuns nas cadeias de suprimento que nós temos estudado. Nós temos visto cada vez mais necessidade para os três próximos modelos ou metodologia de contabilidade de materiais. O terceiro aqui é a mistura controlada, que tem também, por exemplo, aqui o quarto é a abordagem do balanço de massa, e também temos, por último, uma metodologia que é chamada de Book and Claim, o livro e reivindicação. E nós vemos aqui, onde talvez não seja aqui tenhamos uma necessidade de conexão ao fluxo físico de material, esse modelo de Book and Claim pode também trazer mais transparência e mais participação também no sistema IRMA. E vamos continuar falando com vocês nesse seminário sobre por que nós achamos que é necessário esse último modelo, como que a gente vai fazer o manejo das reivindicações baseada nessa metodologia de Book and Claim, e o que estamos ouvindo das entidades ao longo da cadeia de suprimentos, por que esse modelo poderia ser necessário. Com o crescimento contínuo da IRMA, e com cada vez mais materiais, essa metodologia talvez não vai continuar sendo uma prioridade para o padrão da cadeia de custódia. Então, nós vemos realmente como uma medida transitória, como uma transição, se for, no final das contas, adotada no nosso padrão IRMA de cadeia de custódia. Aqui eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, Jim Kulpers, para passar mais detalhamento sobre cada um desses modelos de contabilidade de material. Então, olá a todos e a todas, eu sou Jim Kulpers novamente, e eu sou engenheiro de processamento mineral, tenho trabalhado com a IRMA nos últimos 15 anos. Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com a IRMA, montando esse padrão de cadeia de custódia que estamos discutindo aqui hoje. Bom, quando eu acabar de passar para vocês as explicações dos 5 modelos, eu vou passar uns minutinhos para mostrar para vocês um fluxograma da produção do ferro e do lítio também, que vai mostrar como é produzido o lítio. Eu acho que isso vai ajudar a explicar algum desses números e desses modelos de uma forma mais ilustrada, para que vocês possam entender melhor como poderia ser aplicado em processos reais. Uma questão muito interessante que acredito que deveríamos considerar, que a Kirsten e o Pierre têm mencionado, é que o objetivo da cadeia de custódia, em primeiro lugar, é permitir as reivindicações de IRMA que sejam feitas e que os materiais que sejam conformes ao padrão IRMA, que sejam rastreáveis. E, basicamente, o que nós fazemos é o seguinte: o objetivo é que quando você tem alguma coisa produzida numa IRMA acreditada por IRMA, como é mostrado aqui nesse diagrama, a ideia é como você vai garantir que esse processo ajustante, o processamento, distribuição e manufatura é rastreada de tal forma que o produto final, de fato, contenha ou não esteja contendo esse material produzido por uma mina conforme a IRMA, consistentemente como é produzido no local da mina. Então, esse aspecto é muito importante a ser reconhecido nessa cadeia de custódia. Um outro elemento importante é que nós precisamos desses cinco modelos diferentes de cadeia de custódia devido à diversidade na indústria de mineração e de processamento. Temos algumas commodities, por exemplo, o minério de ferro, onde nós temos diferentes minas que estão alimentando uma fundição, por exemplo, uma fundição que também possa ter ou receber outros materiais de outra instalação, e o produto final deva talvez
ter diferentes elementos de diferentes minas, às vezes até de 100 minas diferentes. Tem outros casos onde a situação é diferente. E vamos falar também desses outros exemplos. Então, com isso, a gente vai começar a explicar o que acontece. Por exemplo, nós temos a diversidade entre as minas e os processos. Mas um modelo ideal seria um modelo onde você compra o produto final, você pode falar o seguinte: o lítio, por exemplo, nesse produto final, seja uma bateria, para um carro, para um telefone, por exemplo, mas a ideia é que você possa falar que o lítio desse produto vem de uma mina específica e você teria o conhecimento, a informação de qual que é essa mina e qual que é a conformidade dessa mina com o padrão ou nível IRMA, e aí você conseguiria ver isso vendo a auditoria, o resultado da auditoria IRMA. É isso que a gente poderia fazer, por exemplo, com materiais como minério de ferro, cobre, etc. O que por exemplo, o que aconteceria para um produto como o lítio. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo do modelo de identidade preservada. Nós temos aqui uma mina IRMA 75, que produz o lítio, que vai pelo processo ajustante de processamento, distribuição e manufatura. Temos muitos passos, claro, desde a mina até realmente chegar a uma bateria do lítio, o lítio usado numa bateria. E ao longo desses estágios todos, a ideia é que não exista nenhum tipo de material adicional, nem IRMA, nem não IRMA, ao longo desses outros processos, dessa cadeia de custódia. E, portanto, quando a gente chegar no final, no produto final, podemos falar que o lítio usado nessa bateria é abastecido de uma mina IRMA 75, de um projeto específico, de uma empresa mineradora específica. E a maioria dos consumidores gostariam de saber disto, de onde que vem esse material. Vamos para a seguinte ilustração. Nesse outro exemplo, realmente nós não temos uma grande mudança. É um modelo de segregação, o modelo segregado, que na verdade permite que tenhamos mais de uma mina. E basicamente, nesse caso, estamos mostrando duas minas, IRMA 75, com a mesma reivindicação do produtor. Estamos falando aqui se tiver algum tipo de contaminação de uma fonte, de uma mina não IRMA, no processo ajustante, processamento, distribuição e manufatura. A reivindicação nesse caso não poderia ser para uma mina específica, mas poderíamos falar uma reivindicação em relação ao material para a empresa. Por isso, aqui a reivindicação do usuário final seria que o lítio usado nesta bateria é de uma mina IRMA 105 da empresa X. Seguinte modelo. No título de cada um dessas ilustrações, estou falando que tudo isso aqui foi adaptado do padrão ISO número 22095 de 2020. É importante que saibam isso aqui, estamos seguindo o padrão ISO na formulação da cadeia de custódia. Se gostariam de ter mais informações sobre como isso tudo foi preparado, entender melhor o que está incluído, eu gostaria de encorajá-los a ir para esse padrão ISO. Então, o terceiro modelo de cadeia de custódia é o modelo de mistura controlada. Basicamente, esse modelo nos permite misturar um mineral lavrado de uma fonte IRMA com uma fonte não IRMA, que a gente vai colocar o exemplo de um material reciclado. Como muitos de vocês sabem, tem um foco, realmente uma demanda para usar cada vez mais material reciclado no processamento dos materiais para reduzir a necessidade de uma nova produção de materiais novos. Então, vemos isso aqui como uma tendência que vai aumentar com o tempo. Agora, a IRMA não certifica ou não obtém esses níveis de conformidade a materiais reciclados. Como vocês podem imaginar, rastrear esses materiais reciclados ao longo da cadeia de suprimentos é uma questão que agora requeriria outro padrão, talvez totalmente diferente, outra cadeia de custódia, mas a gente gostaria também, claro, de continuar trabalhando nesse sentido de materiais reciclados. Aqui mostramos 75% do material que vai nessa mistura, 75% da mina certificada pela IRMA e 25% do material de material reciclado. Materiais que são mantidos separadamente no processo ajustante
E a reivindicação do usuário final é que o lítio nesta bateria é de 75% IRMA 75 e 25% de material reciclado. Eu poderia sugerir que seria uma reivindicação que teria muita popularidade, basicamente com o público, com a ideia de que não somente nós temos material de uma mina certificada pela IRMA, mas também de material reciclável. Os 3 modelos que eu acabo de mencionar, talvez podem valer para algumas commodities do futuro, mas a realidade faz com que a comunidade que produz minerais e metais há muitos anos tenha usado um outro modelo que dá conta da sua produção, da sua eficiência, que é esse modelo de balanço de massas, em que você rastreia bastante bem os minerais que estão sendo produzidos, por exemplo, pode ser o mineral do grupo da platina, níquel, lítio. Basicamente, rastreia esse mineral do ponto de extração, a mina, o poço, onde quer que seja, passa pelos diferentes processos pelo qual ele precisa passar, inclusive a jusante, e continua a rastrear não somente a recuperação do metal, mas as perdas também. Há perdas que ocorrem no processamento, algumas ocorrem na mina, mas também algumas durante a fase, por exemplo, de fundição, a pra fase de fabricação. E a ideia com isso é, ao usar a mesma metodologia que a indústria já está usando para rastrear, para dar conta dos materiais no seu sistema, mas ligar isso a cada etapa do processo, bom, essa é a ideia por trás deste modelo, que é o modelo de balanço de massas. Isso poderia se aplicar a vários contextos de produção atuais, como, por exemplo, baterias, outros metais também. Tem 2 maneiras de implementar esse modelo de balanço de massas que eu mostro aqui e vou aprofundar no próximo slide. Vamos já direto para esse próximo slide em que a gente vê em mais detalhes. Então, o primeiro método de implementação é o sistema de porcentagem média móvel. Desculpa por o título bastante longo, mas a realidade é que a gente precisa de cada uma dessas palavras para descrever bem esse método. Qual é a ideia aqui? Ao longo de um período de 6 meses, você identifica os materiais que entram em média e diz: "Bom, em média, ao longo de 6 meses, isso é o que a gente obteve em termos do material que entrou". E o que a gente vê aqui é uma situação que não é pouco típica para vários metais atualmente. Pode ser o caso de várias min da gente ter várias minas certificadas pela IRMA, com o tempo queremos que cada vez mais sejam certificadas, aqui temos uma que é uma 75, uma IRMA 50, e vemos que a 75 produz de 40 a 50% do que está entrando, a 50, certificação 50 produz de 25 a 30%, e o resto vem de uma mina não certificada pela IRMA, pode ser 25 a 30 nesse exemplo, mas também materiais reciclados. Nesse exemplo, a gente botou 10 a 20% material reciclado. Todos esses materiais são misturados, por assim dizer, a jusante, seja na fundição, no refino, outros processos químicos que podem vir a acontecer, e são separados de outros materiais que não entram nesse cronograma aqui e nos permite ter um produto final. O produto final aqui do lado direito contém materiais que foram certificados pela IRMA, outros que não foram. Então, haveria essa mistura no produto final. E no caso do método de porcentagem média móvel, você usa essas médias e no final você poderia ter alegações do tipo que você vê aqui listada. Então, o lítio nessa bateria é X% material atestado pela IRMA, X% material reciclado, e esse X%
é justamente, esse percentual médio de balanço de massas, que é aquele que você calculou, que você conseguiu obter ao longo dos 6 meses. Talvez por um período de 6 meses seja 41%, em outros 6 meses vire 43%, depois 47%. Então, a cada 6 meses haveria uma revisão desse valor, X%, e a sua alegação teria que variar no numa faixa, e isso acaba dificultando estabelecer uma certificação bem específica. Olhando agora para o próximo método, que é o sistema de crédito, essa seria a alternativa, ela é bastante popular na indústria, faz sentido para a indústria, também faz sentido para os produtores e os fabricantes a jusante, e é algo que o consumidor final também consegue entender. Temos aqui exatamente a mesma situação em termos do que está entrando. Então, aquela mina IRMA 75, uma mina IRMA 50, uma que não foi certificada pela IRMA, e material reciclado. A diferença é que, durante a produção, você separa o produto final certificado pela IRMA e o que não é certificado pela IRMA. O melhor exemplo que eu posso dar disso é se você tem uma situação em que 80% de 10.000 quilogramas, ou seja, 8.000 quilos de produzidos pela mina certificada pela IRMA, e 2.000 material reciclado ou não produzido por uma mina certificada. Você poderia dizer que aquela bateria, tem a certificação IRMA para aqueles 8.000 quilos, o resto você não pode certificar. Ou seja, 80% do material é IRMA, você poderia até dizer que 100% é IRMA, mas o produtor só pode vender realmente aqueles 80% que são que vem de uma mina certificada pela IRMA. Isso permite que, em termos da alegação que você faz para o consumidor final, seja algo mais claro do que um percentual que fica mudando com o tempo. Mas a gente só pode fazer isso se só utilizar a quantidade que, veio de fato de uma mina IRMA. E agora vamos olhar para o quinto modelo. O quinto modelo é o Book and Claim. Ele permite a gente ter um modelo de cadeia de custódia, em que talvez não haja uma conexão direta com o fluxo físico do produto ou a cadeia de fornecimento. Deixa eu explicar através desse gráfico. A mesma situação que eu mostrei no exemplo anterior de balanço de massas, mas ao invés de ter uma linha direta da jusante, processamento, distribuição e fabricação, a gente tem uma linha pontilhada daquelas 2 minas certificadas pela IRMA para um produto final certificado pela IRMA. Isso permitiria alegar que o lítio contido na bateria é um material certificado pela IRMA, mas, e eu reforço aqui em vermelho, com base num modelo de Book and Claim, que pode não incluir a presença física do material reconhecido ou atestado pela IRMA. Então teriam que incluir esse rótulo e estabelecer uma quantidade específica, um percentual. Muitas pessoas da indústria prefeririam não ter um rótulo como esse, mas muitas pessoas também da sociedade civil deixaram claro que, de forma geral, e olhando para como a sociedade trata esses diferentes modelos de cadeia de custódia, ela vem deixando bem clara que, se formos usar esse tipo de modelo e esse tipo de alegação, precisa ficar bem claro que não há a presença física daquele produto, como fica sugerido aqui. Então, acho que com o tempo, por a gente querer ter uma alegação mais forte,
Eles incentivariam a indústria, a sociedade civil de alguma forma incentivaria a indústria a deixar de ter esse tipo de modelo, de ter um modelo em que, na verdade, não fica tão claro quanto está presente, e ter de fato a presença física do produto, como a gente vê nos outros 4 modelos que eu mostrei anteriormente. Vamos mostrar então um exemplo com o lítio. Vou explicar brevemente e peço desculpas pela quantidade de informação nesse slide, mas deixa eu falar um pouquinho sobre como o modelo de cadeia de custódia funciona. O que vocês veem no topo são a empresa A com uma mina IRMA, empresa A uma mina não IRMA e assim por diante. A certificação IRMA acontece na mina e também no próximo processo de flutuação, concentração, evaporação e concentração. Tudo isso acontece naquela unidade certificada pela IRMA em que você tem esse processamento inicial. Mas olhando para o próximo passo, em que você tem uma concentração adicional, um processamento químico adicional, no caso do processamento químico, provavelmente isso não vai acontecer no na mina IRMA e pode não ter, então, o mesmo nível de certificação. Então, o modelo de cadeia de custódia faz o seguinte: ele garante que, no caso desse processamento químico, a gente tem uma rastreabilidade do produto para conseguir acompanhar por onde ele passa, e a partir daquele momento, no próximo passo que segue o processamento químico, quando você vai, por exemplo, para o comércio, corretagem, armazenagem, etc., os outros produtos, que são produtos não puros, que são tipicamente vendidos, comercializados e armazenados, às vezes trocados entre armazéns, tudo isso precisa ser rastreado. Portanto, eles precisam fazer uma série de coisas para ter certeza como as misturas são feitas, etc. Tudo isso a cadeia de custódia precisa dar conta. E aí, por último, você tem ali a etapa de fabricação, que é uma etapa adicional em que a cadeia de custódia IRMA garante que há algum tipo de rastro, alguma maneira de verificar que esse material que saiu lá daquela mina certificada pela IRMA foi rastreado e passou por um processo que controla, o seu nível de certificação. Isso tudo para garantir que, quando o consumidor final compra um produto, aquela alegação do produto, do seu nível de certificação, ela pode ser verificada ao longo de todo o processo da cadeia de fornecimento, da sua cadeia de custódia. Obrigada, eu passo de volta para a Christy. Obrigada. Eu vou falar só um pouquinho em mais detalhes, e foi muito bem explicado pelo Jim, através desse exemplo do nosso que é o papel dos comerciantes e corretores. Se a gente voltar a alguns slides que mostram a lógica por trás do sistema Book and Claim, eu vou só compartilhar com vocês 3 justificativas para a gente ter um modelo como esse. Muitas vezes ele é necessário, no caso de cadeias de fornecimento para alguns materiais, que envolvem a mistura de materiais que vêm de várias fontes, várias minas diferentes. Pode dizer respeito misturas que vêm de uma ou mais minas certificadas pela IRMA, ou mistura de uma mina certificada com uma que não é, e também a mistura com o material reciclado, como foi mostrado. Então, nos exemplos que foram mostrados até agora, tinha isso bem claramente, aquela caixinha em que havia material reciclado, ou seja, um material que não foi auditado pela IRMA, isso precisa ser claramente designado,
para que haja transparência em toda a cadeia de fornecimento. Se a gente não quisesse ter um sistema ou não permitisse um sistema book and claim, a gente teria que fazer uma segregação, do material que vem das minas certificadas. Em alguns casos isso é possível, cadeia de fornecimento para pequenas, joalherias, mas para as grandes cadeias de fornecimento que a gente vem estudando, elas são extremamente complexas. Até mesmo o exemplo que o Jim acabou de mostrar, para o lítio, por exemplo, claro, varia muito de uma unidade para outra, de uma cadeia de fornecimento para outra, mas tudo isso já mostra o quão complexo é a cadeia de fornecimento em si. Segunda lógica ou justificativa por trás do modelo Book and Claim e é que muitas cadeias de fornecimento dependem de processos que que já incluem, na verdade, pagamento de pedágio, corretagem, armazenagem. Ao longo do processo, se você fazer a segregação de materiais que são certificados e outros que não são, pode levar a custos e a uma complexidade enorme. Por exemplo, olhando apenas para o processamento do mineral, ter que interromper o processamento, retirar todo o material, colocar apenas material que vem da mina certificada e iniciar o processamento novamente, e depois armazenar esses materiais em lugares separados, rastreá-los de maneira separadas, tudo isso gera um custo enorme. É importantíssimo para esse tipo de indústria ter um processo contínuo, e esse tipo de interrupção seria realmente, complicado. E a gente acha que quanto mais minas certificadas a gente tiver, mais alívio a gente vai ter, e esses outros modelos que a gente oferece buscam justamente, oferecer possibilidades a mais para quem está acostumado com esse modelo. E por último, muitos dos modelos padrão de cadeia de custódia não estão sendo usados. Eles existem, mas não são usados. E a gente se questionou ao encontrar diferentes entidades, por quê? Quais são os desafios para usar os modelos que existem? Muitas vezes eles diziam que não eram flexíveis o suficiente, que usar ou rastrear esses modelos mais complexos é simplesmente muito complicado. Então nós queremos um padrão de modelo de cadeia de custódia que é útil, que é transparente e que também dá conta de rastrear e manter a credibilidade dos produtos certificados pela IRMA, trazendo cada vez mais produtos certificados, auditados pela IRMA no mercado também. No próximo slide, vamos falar sobre como vocês podem trazer suas contribuições ou comentários. Passo para o Pierre. Obrigada, Christy. Obrigado, Jim, também pelos detalhes e pelas informações tão completas. Tudo que vocês viram e ouviram e tudo que vocês vão ler no esboço que está no nosso site, e eu coloquei o link aqui no chat, tudo isso vai ser revisto e tudo isso pode ser vocês podem fazer seus comentários, portanto, temos esse período de consulta aberta durante 90 dias. Isso é um período que vai até janeiro, 26 de janeiro do ano que vem. E convido todos vocês, porque é uma excelente oportunidade, de mandar suas contribuições, comentários, preocupações, sugestões, feedback, o que vocês tiverem sobre a lógica que a gente usou, as justificativas, mas também suas opiniões sobre os diferentes modelos que foram propostos e exigências específicas, talvez, os temas que a gente está trazendo e como a gente está tratando desses temas.
Essa consulta é importantíssima para a Irma, mas também para todos vocês, porque todos os comentários serão tratados de maneira igualitária, eles serão revisados, vamos passar muito tempo tentando encontrar a melhor maneira de dar conta das expectativas das partes interessadas. E há muitas maneiras de participar. A mais fácil, por assim dizer, é mandar os seus comentários por e-mail, nesse e-mail que vocês veem listado aqui, comments@responsiblemining.net. Vocês também podem usar o nosso canal de WhatsApp, nosso número WhatsApp, ou até mesmo o correio. Isso para suas contribuições formais, comentários formais, todos que recebermos serão incluídos no resumo, que será publicado ao final do período de consulta. Portanto, depois desses 90 dias, nós vamos submeter a versão revisada e nela teremos todas os comentários que recebemos. Se vocês quiserem, é claro, podem mandar os seus comentários e pedir que fiquem anônimos, que seu nome, a empresa para a qual você trabalha não seja mencionada. Fiquem à vontade para fazê-lo. E é claro, há maneiras talvez mais informais de ouvirmos vocês. Esse webinário, por exemplo, tivemos outro hoje de manhã, em que notamos todas as perguntas que foram feitas. A Irma vai organizar vários eventos e sessões durante as próximas semanas e meses, e tudo isso é a ocasião para vocês trazer seus comentários. Houve uma pergunta hoje que foi feita sobre o papel do conselho de administração da Irma. Num dos slides apareceu que esse sistema Book and Claim, ele é muito novo, comparado com a versão do esboço que foi publicado em 2021, o primeiro esboço, e é claro que para essa nova versão a gente precisa da aprovação do conselho de administração, mas como a Christie mencionou na sua resposta no Q&A, toda todo o padrão, na verdade, precisa passar pela aprovação do conselho de administração. Christie, há alguma coisa que você quer acrescentar? Por favor, fiquem à vontade para continuar colocando suas perguntas. Uma pergunta que eu vejo para Christie e o Jim aqui, quando a gente olha para aquele fluxograma bem detalhado da cadeia de fornecimento do lítio, e deixo claro que não é uma situação inusitada essa, vocês acham que o padrão poderá ser aplicado em diferentes partes do processo, a fase de, processamento, depois concentração? Dá para aplicar o padrão apenas para o usuário final ou também em vários outros pontos da cadeia de fornecimento? Eu diria em cada ponto da cadeia de fornecimento você pode aplicar o padrão. Bom, muito clara a resposta. Christy, quer acrescentar algo? Não, não tenho nada a acrescentar. Enquanto a gente fazia os estudos das cadeias de fornecimento, e muitos de vocês são especialistas de acompanhar as cadeias de fornecimento, muitas vezes a fase mais complexa é justamente no processamento mineral. Muitas conversas que a gente teve se concentravam em como rastrear, como conseguir avançar na rastreabilidade durante o processamento. E o que a gente quer fazer agora é reconhecer que a nossa meta é melhorar a transparência, inclusive nos locais em que talvez haja lacunas, e rastrear o maior número de entidades possíveis, ter uma cadeia de fornecimento completa, mas começando com mais transparência e uma melhoria contínua, conforme a gente implementa o padrão e avança na redação do padrão. Porque é claro, o objetivo é proteger
o valor dos produtos certificados pela IRMA, conforme eles vão sendo distribuídos em toda a cadeia de fornecimento. A IRMA se dedica muito à promoção de uma abordagem de circularidade, a questão da economia circular. Então, a questão do material reciclado, como integrá-lo de maneira responsável, é algo que a gente vem considerando bastante. Muitos grupos de trabalho e especialistas têm trabalhado nessas mesmas questões no mundo todo. Convidamos então todos vocês, qualquer comentário que vocês tiverem, e o que que vocês acham desse modelo Book and Claim? O que que vocês acharam? Que perguntas vocês têm sobre as alegações, sobre qualquer desses materiais, qualquer uma dessas metodologias? A gente fica à disposição para responder perguntas e ouvir seus comentários. Também nós temos tido perguntas em relação ao seguinte, que tem tido um aumento de regulamentações, políticas, sobretudo lideradas pela União Europeia, mas também a gente pode fazer, por exemplo, a lei sobre a escravidão moderna, que tem sido promulgadas em vários lugares, como, por exemplo, o Reino Unido e Austrália, e também o Jim falou do padrão ISO como ponto de referência. Você poderia explicar, por favor, se tem algum tipo de tentativa de alinhar ou refletir ou integrar esse tipo de considerações no padrão? Sim, Cristi, eu acho que tem essa ideia mais geral, não é? Sim, eu posso falar sobre essa questão. Então, o Jim falou que ele falou sobre a questão do padrão ISO, não é? Que a gente utilizou como base para esse padrão de cadeia de custódia. Na IRMA, nós estamos muito acostumados a integrar modelos internacionais para evitar a duplicação de esforços. Nós temos aprendido muito também desse tipo de modelos internacionais e temos procurado formas de sermos compatíveis. Eu, muito frequentemente, falo disso porque é um padrão para muitos. Aqui na indústria, vemos, por exemplo, o padrão, ou padrões ISO, que faz a referência, por exemplo, no padrão para a mineração responsável e o processamento mineral, e também nos requisitos da auditoria também temos feito referência a outros modelos, a outros padrões, por exemplo, os padrões da ISO, como estou falando, e também vemos, por exemplo, outras políticas ou padrões que também eh, são e faz com que a gente e várias entidades ao longo da cadeia de abastecimento faça o dever de diligência. Então, nós vemos aqui na IRMA uma prioridade para refletirmos os requisitos e padrões de alto nível para o setor de mineração e o setor também de processamento mineral e a exploração e o dever de diligência da cadeia de suprimento e também para que a gente possa realmente promulgar e implementar isso de acordo com o Estado de Direito. Então, vemos esse papel importante do governo e que não é uma substituição para isso que já existe. Mas nós vemos que os relatórios, por exemplo, de auditorias da IRMA, e nós esperamos também que nesse padrão também de custódia, de cadeia de custódia, quando comecemos a fazer esse tipo de auditorias, temos evidências baseadas, por exemplo, num relatório preparado por um terceiro independente, que é útil para que uma entidade mostre o seu alinhamento com boas práticas, que mostre também às partes interessadas, aos investidores, às empresas compradoras, etc., que o desempenho deles e que estão continuando melhorando, tem uma melhora contínua, mas que não é um substituto das leis do Estado de Direito e que o nível de implementação e de revisão do dever de diligência é necessário. É um conjunto de ferramentas e o nosso intuito é que seja o mais compatível possível com os arcabouços jurídicos e com outros sistemas, incluindo também o da ISO.
Sim, muito obrigado, Cristi. Temos algumas perguntas, também tem uma outra pergunta agora, que talvez seja para você, Jim. A Cristi mencionou blockchain e outras tecnologias que possivelmente poderiam ser utilizadas. Temos uma pergunta sobre o sistema de informação geográfica ou sensoramento remoto. A pergunta é se é possível rastrear os minerais utilizando o sistema de informação geográfica. Eu sugiro que, se a pergunta é feita hoje, a resposta é impossível. Eu acho que não é impossível, não existe um sistema que esteja disponível agora para fazer esse rastreamento. Agora, se nós temos uma cadeia de custódia e você permite que essa informação da cadeia de custódia seja utilizada, podemos utilizar como uma camada extra do sistema de informação geográfica, que poderia ser utilizado por um produtor de uma mina certificada pela IRMA, por exemplo, como é utilizado, para onde que vão esses materiais, para as áreas ou países que passam por esses estágios ajussantes. E no final das contas, esse material chega a um consumidor final para o lítio. Vamos, por exemplo, para o lítio usado na bateria de um carro, a gente vai da fonte até o consumo final. Então, a informação pode ser usada para criar uma camada que poderia ser incorporada no sistema GIS, no sistema de informação geográfica, e isso seria interessante, por exemplo, e como a gente está falando também, da possibilidade da blockchain. É uma pergunta muito interessante. Tem muitas tecnologias existentes e emergentes que são compatíveis com a blockchain e outras tecnologias, mas não estamos requisitando o uso de nenhuma plataforma nem tecnologia específica. Queremos que seja útil numa ampla gama de circunstâncias, incluindo, por exemplo, até mesmo para minas de pequeno porte, pequenas cadeias de suprimentos, até as mais complexas. Nós temos estudos e pesquisa também que está no índice do padrão da cadeia de custódia. Obrigado. Christy, temos tempo para mais uma pergunta do formulário de inscrição, que tem a ver com o processo de garantia e de verificação. Acredito que é importante, talvez, reiterar ou lembrar a todos que dentro da versão preliminar também nós temos um processo de verificação proposta com um resumo de vários estágios, vários passos, mas eu entendo que talvez a Cristi queria falar mais sobre isso, que vamos ter mais esforço e tempo para desenvolver um processo de garantia mais robusto, quando o padrão esteja finalizado. Sim, estamos trabalhando com também testes sobre o terreno, com o tipo de auditoria que vai ser feita. Quando a gente fala de auditorias independentes de terceiros, a gente vai desenvolver diretrizes especificamente para o padrão da cadeia de custódia. E o reconhecimento também de que agora nós temos auditorias e auditores independentes, são entidades certificadoras que são aprovadas e eles fazem também as auditorias com o padrão da IRMA para a mineração responsável. E, basicamente, o que eles fazem é uma auditoria independente da cadeia de custódia. A ideia é diferente, é claro, quando a gente for aplicar esse novo padrão de cadeia de custódia, a gente sabe que vamos ter que fazer um treinamento específico para as equipes de auditoria sobre a cadeia de custódia. Isso está sendo desenvolvido e vai sair juntamente com o padrão da cadeia de custódia. Se vocês já passaram por algum tipo de auditoria, de algum tipo de padrão de cadeia de custódia, se tiverem algum tipo de recomendações ou estudo de caso da sua própria experiência, gostaríamos também de pedir, por favor, que compartilhem as informações conosco, porque realmente é uma informação necessária, porque estamos vários especialistas trabalhando nessa questão. Obrigado, Christy. Estamos quase chegando
no finalzinho da reunião, gostaria de agradecer os meus colegas e membros da equipe. Também gostaria de agradecer a equipe de intérpretes e gostaria também de agradecer a todos e a todas por estar aqui neste seminário. Estamos muito empolgados para receber os seus comentários e contribuições e sugestões. Muito obrigado.